Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Ademir Martins e faço parte da Igreja Batista Renovada. É um prazer tê-lo aqui novamente em nosso canal. Estamos abordando uma série de estudos voltados à família, especialmente a família cristã e os seus propósitos. Vamos refletir na palavra do Senhor, de onde é a fonte de todo o saber. Gostaríamos de fazer a leitura em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 7. Abra sua Bíblia para que a gente possa, assim, fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Vamos orar antes de iniciarmos essa reflexão, esse estudo. Amém? Senhor Deus, bendito e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, na vida dos nossos familiares. Ó Deus amado, te louvamos, ó Senhor, por tudo, ó Pai amado, que o Senhor, ó Deus, tem feito, Deus, a todos nós. Pai amado, graça te damos por tudo, Senhor. Deus, que possa, Senhor Jesus amado, abrir a nossa mente, Senhor, abrir o nosso coração para, assim, escutar a Tua palavra, para que possamos aprender tão somente daquilo que Tu queres, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje fazer uma reflexão sobre a família cristã e o ensino, ou seja, a importância do ensino no meio da família cristã em si. Dentro da sociedade temos uma grande instituição, que é a família. E esta foi constituída e instituída por Deus. Mas essa instituição tem uma grande responsabilidade, que infelizmente ao longo do tempo tem sido negligenciado, tem caído em esquecimento. E essa responsabilidade é o ensino familiar. Como negligenciar esta grande missão familiar? Se olharmos para os valores da sociedade atual, a gente vai ver uma sociedade pluralista, humanista e relativista referente à palavra de Deus. Referente também à família. Eles não consideram a família, não consideram a palavra de Deus, mas nós como crentes, nós como servos do Senhor, temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos familiares, as diretrizes da palavra do Senhor. Temos que ensinar o caminho correto a ser percorrido, para que os nossos filhos não adentrem pelos atalhos da vida e não encontrem o verdadeiro caminho. Temos uma grande missão, e essa grande missão é a importância do ensino familiar. Que a gente possa refletir sobre esta palavra que vai ser ministrada. Amém? Primeiramente, eu gostaria de conceituar o que viria a ser ensino. Em alguns dicionários, o ensino ele vai dizer o seguinte, que é uma ação ou um efeito de instruir, doutrinar ou amestrar com regras ou preceitos. Trata-se de um sistema de métodos de instruir, construído de um conjunto de conhecimentos, princípios e ideias que ensinam a alguém. Podemos verificar que o ensino aqui não é apenas algo muito voltado apenas à teoria, mas sim também à prática. É algo sistêmico, é algo organizado, é algo que deve haver podemos dizer que energia para que possa dar ação e efeito a isto. O ensino não é apenas abrir a cabeça da pessoa e jogar conhecimento para dentro. Tem que haver também a questão da prática. Tem que gerar feedback, tem que ter informações e também o retorno das mesmas. E o ensino é de suma importância para as nossas famílias e o nosso ministério. Gostaria hoje de falar em 3 tópicos. O primeiro é que Deus ele vai falar a Moisés estas palavras que hoje te ordeno. Ou seja, ensinar é aquilo que Deus ordenou.
E quando a gente vai verificar o que Deus ordenou aqui a Moisés, a gente pode ver dentro do texto que o povo estava caminhando para adentrar em Canaã. E como era Canaã? Canaã era uma região totalmente idólatra, uma região que não adorava Deus, era politeísta, os seus cultos eram promíscuos, a sua população era totalmente fora da vontade de Deus. Então Deus estava fazendo com que o povo, primeiramente, soubesse quem ele era, para que depois o povo herdasse a terra prometida. E é interessante que no texto aqui do verso 2, o Senhor vai dizer a Moisés que era para ele guardar os estatutos e mandamentos que ordenava ele, mas a tu, ou seja, a ele, mas também a teu filho e ao filho dos teus filhos. Ou seja, o ensino ao qual Deus estava aqui dando a Moisés não era apenas para parar nos seus filhos, mas também ir aos netos e ir de geração em geração, para que eles pudessem saber quem era o verdadeiro Deus. E aí nós podemos perceber que o verso 4 é o verso que a gente pode chamar de o verso-chave do capítulo 6, porque é um grande chamado aqui a conhecer a pessoa de Deus, a ouvir, ouve, ó Israel, é o Shema Israel, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Imagine que o povo estava entrando agora numa terra em que havia uma grande pluralidade de deuses, né? A questão de Canaã, por ela ser muito idólatra. E Deus está chamando o povo a um monoteísmo. Deus está chamando o povo a não adorar imagens, para não adorar coisas que são vãs, mas adorar ao único Deus verdadeiro. Então esse capítulo 6, o verso 4, é o verso central desse texto. Quando nós podemos verificar aqui a questão de ensinar aquilo que foi ordenado, era a prática da lei. Deus estava instituindo a Moisés e a todos aqueles que estavam escutando, porque ele diz, ouve, ó Israel, ou seja, um chamado não apenas à família A, família B, mas um chamado à igreja, para que a igreja possa ouvir e possa fazer assim a vontade do nosso Senhor. E quando a gente menciona um pouco sobre aprender, aprendizado, ensinar, podemos verificar o seguinte, que nós só podemos ensinar aquilo que primeiro temos disposição de aprender e observar. Se nós não tivermos a disposição para aprender, o que é que vamos ensinar? Certa vez escutei de um professor no seminário dizer o seguinte, quem não se senta para aprender, nunca ficará em pé para ensinar. Muitas vezes a gente quer ensinar aquilo que a gente nunca aprendeu. E aí a gente começa com vários preceitos, várias regras e estatutos, mas a gente nunca aprendeu aquilo, apenas é algo da nossa cabeça. Infelizmente, muitos pais estão praticando uma transferência de responsabilidade. Ou seja, há uma grande responsabilidade para os pais ensinar os seus filhos. Como pais, como igreja, o nosso ministério primeiro começa no nosso lar. O nosso lar é o nosso ministério, o nosso primeiro ministério. E nesse primeiro ministério a gente tem que ter muito cuidado. A gente deve ensinar aos nossos familiares, ensinar aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos com Deus. Estamos hoje vivendo um período de transferência de responsabilidade. Faz-me lembrar um pouco da questão da síndrome de Adão. Ou seja, Adão tinha uma grande responsabilidade de não comer o fruto. Mas aí, quando ao comer, ao pecar, que Deus vai perguntar o que fez, ele vai dizer, olha Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, transferindo a responsabilidade que era dele para a mulher, para Eva. E assim muitas vezes estão sendo conosco, com os pais.
Ao invés de ensinar os nossos filhos, a gente está transferindo a nossa responsabilidade para a tia do departamento, estamos transferindo a nossa responsabilidade para o pastor, estamos transferindo a nossa responsabilidade para a igreja, estamos transferindo a nossa responsabilidade para a escola, estamos transferindo a nossa responsabilidade para os professores, estamos transferindo a nossa responsabilidade para a sociedade e o que elas têm a ensinar. O que a sociedade hoje tem a ensinar. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos, vai estar muito complicado. Porque recebemos aqui uma ordem, é um imperativo. E não, ou de forma alguma, a gente pode negligenciar isto. De forma nenhuma a gente pode negligenciar. Porque para os judeus o ensino era algo, era um ato, uma ação de obediência a Deus. Eles viam isso como um ato de obediência, porque aqueles que ensinavam seus filhos estavam obedecendo a palavra do Senhor. E os pais pensavam no futuro dos filhos, em um relacionamento com Deus. Ou seja, essa responsabilidade caía sobre os pais, mas eles faziam de bom grado, faziam como um ato de obediência. E dizemos muito que obedecemos a Deus, mas a gente também tem que ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos o verdadeiro caminho que é a palavra de Deus. Quando estamos ensinando ao nosso filho, estamos obedecendo a algo que Deus assim ordenou para todos nós seguirmos. O segundo ponto é que devemos ensinar aquilo que está em nosso coração. Aí o texto, ainda no verso 6, vai dizer essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Só que a palavra coração aqui não seria esse órgão que pulsa o sangue, mas seria a consciência. Não é falar algo, aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus fixou em minha mente. Aquilo que Deus colocou e gravou a sua lei no meu coração, seja na minha mente, para que assim eu possa ensinar os nossos filhos, o nosso filho, o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra de Deus. Imaginem, se nós não ensinarmos aos nossos filhos o caminho que se deve andar, ele aprendendo dessa sociedade vil, dessa sociedade pluralista, dessa sociedade humanista, dessa sociedade que despreza o valor da família, dessa sociedade que despreza o valor das escrituras, dessa sociedade que despreza a pessoa de Deus. Dessa sociedade que muitas vezes só lembra de Deus ou só lembra da pessoa de Jesus em algumas festas. Se a gente olhar durante o ano, só vão lembrar da pessoa de Jesus na Páscoa e no Natal. Nos outros dias, elas escarnecem da pessoa de Jesus. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos, o que é que eles estão aprendendo? O que é que eles vão aprender? Com quem eles vão aprender? Vamos transferir as nossas responsabilidades para os outros? Vamos ser culpados das nossas negligências. O terceiro tópico é muito enfático. É o verso 7. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar. Ensinar em todo o tempo todo. Esse é o terceiro tópico. Ensinar em todo o tempo todo. A palavra inculcar aqui tem um sentido no hebraico que diz o seguinte: ensinar incisivamente, ou seja, com energia, com firmeza, penetrante, ou seja, agudo. Ainda assim que venha a perfurar, deixar marcas. Ensinar quer dizer ter dedicação. Todo aquele que instrui, ele tem que ter energia, tem que ter dedicação.
tem que deixar marcas. Eu não estou mencionando aqui para que você espanque seu filho, de forma nenhuma. A questão aqui é que o ensino é tão penetrante que deixa marcas, que vai inculcar a mente do seu filho. Ele vai sempre lembrar do ensino dos seus pais. Ele vai sempre estar com o ensino da palavra na mente, porque foi instruído da devida forma. E a palavra aqui é muito forte. Ensinar incisivamente. Ensinar com firmeza, deixando marcas. Há um texto muito conhecido nosso, que é em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando nós olhamos esse texto, nós imaginamos apenas o ensino, o ensinar a criança, apenas ensinar a palavra do Senhor. Mas aqui os judeus, alguns biblistas e hebraístas, eles vão dizer o seguinte, que esse ensino aqui não está apenas descritivo na questão do ensinar a palavra, ensinar as Sagradas Escrituras, mas também ensinar uma profissão, ensinar aquilo que vai fazer. E olhando a palavra ensinar dentro do texto, tem o significado de treinar. Treinar, isto mesmo, treinar. Quando nós estamos fazendo alguma atividade, estamos treinando para alguma modalidade, algum esporte, nós, quando estamos fazendo algo errado, nós voltamos a repetir aquela prática até ter uma perfeição no que está sendo executado. E assim é o texto de Provérbios 22, verso 6. Treina a criança segundo os objetos ou objetivos que você tem para ela. E o passar do tempo ou dos anos não se desviará dele. Ou ainda em outra versão vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então não seria apenas algo voltado à palavra em si, mas também a uma vivência. Porque o livro de Provérbios é um livro bastante didático, um livro bastante de sabedoria. Então vai fazer com que o destinatário, ao escutar as palavras que estão sendo proferidas em Provérbios, ele apenas não a tenha como uma teoria, mas também como uma prática. Então, o treinar é aquela questão que a gente estava vendo anteriormente, é o aprendizado. É ter a disposição para aprender e também a observar. E dentro dessa disposição e dentro dessa observação, se fazer as coisas certas. Então, ensinar a criança em tempo todo, em todo o tempo, era justamente a prática do treino. Treina, ensina, incisivamente, deixa a marca. Faz com que ela possa compreender a verdade do ensino. E o modelo aqui do ensino era uma prática de memorização, ou seja, uma recitação. Se recitava naquele tempo da questão dos judeus, até hoje, culturalmente falando, a questão de uma grande parte das Escrituras. E o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, havia uma prática enorme ali de memorização, de ensinar. É muito importante que os pais cristãos ensinem os seus filhos. Ensine os seus filhos a leitura da palavra, ensine os seus filhos a orar, ensine os seus filhos a serem piedosos, ensine os seus filhos a ter reverência na casa do Senhor, ensine os seus filhos a amar ao próximo, ensine os seus filhos a respeitar os mais velhos, ensine os seus filhos a respeitar o pastor. Ensine os seus filhos o verdadeiro caminho. Porque se deixarmos para o mundo
o mundo vai distorcer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O mundo não vai ensinar nada que preste. Os nossos filhos vão levar para o abismo. Se você ama a sua família, ensine. Ensine o verdadeiro caminho. Porque esse verdadeiro caminho era algo prático e constante. Vejamos que o texto é muito prático. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, ele é muito prático. Ele vai dar a responsabilidade dos pais a ensinar em todo o tempo todo. Vejamos aqui que o verso 7 ele vai dizer de que forma a gente deve falar, de que forma a gente deve ensinar aos nossos filhos. Vai dizer, tu inculcarás a teus filhos. Mas de que formas? Falarás quando? Quando é que a gente vai ensinar a eles? Aí o texto vai dizer, andando pelo caminho, assentado em tua casa, ao deitar e ao levantar, assentado à mesa. Não sei se você pratica isso, mas quem sabe na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café da manhã, ensinar aos filhos a orar a Deus. Ensinar os filhos a agradecer pelo alimento que está ali naquela mesa, pela provisão que Deus ali deu à família. Ensinar aos filhos a dependência da pessoa de Deus, a dependência que nossa família tem da pessoa de Deus. Ensinar aos filhos a verdadeira devoção àquilo que Deus está a fazer em nossas vidas. Andando pelo caminho. Ensinar aos nossos filhos no caminho para ir para a igreja, no caminho de ir para a escola, em todo o tempo todo, andando pelo caminho, ensinando aos nossos filhos aquilo que se deve fazer. Ao deitar, os filhos, ao deitar, quando estiverem prontos a dormir, ensiná-los a orar, agradecendo o dia que tiveram, por poderem vislumbrar o sol, vislumbrar a chuva, vislumbrar a família reunida em casa. Ensinar os filhos a estarem agradecidos a Deus por tudo e em tudo. Mas também ao levantar. Quando levantar, agradeça a Deus. Ensine o seu filho a agradecer a Deus por estar levantando. Porque é um grande ato de misericórdia que Deus assim ele dispensa para nós. Paulo, na Epístola aos Efésios, ele, no capítulo 6, verso 4, ele vai dizer que descreve que os pais deveriam ensinar ou criar os filhos na disciplina e na admoestação, ou seja, ensinar os filhos o caminho correto. Devemos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, assentado à mesa, ao deitar e ao levantar. Tomo como um grande exemplo de uma frase que vem impactar muito na questão da família em si, na nossa vida cristã. Os melhores mestres são os pais, pois eles devem ensinar o que praticam. Champlin ele vai dizer que os melhores mestres de uma criança, os melhores mestres de um adolescente ou do seu filho é você. É você. Somos nós. Somos os melhores mestres dos nossos filhos. Quando ensinamos e praticamos aquilo que ensinamos. Porque tem três palavras-chave para isso. Exemplo, exemplo e exemplo. O exemplo é um grande ensino. A criança, ela aprende muito com observação. Então faça a coisa certa. Quando nós fazemos as coisas certas, os nossos filhos, eles vão nos imitar. Eles vão ter-nos como um padrão. E que a gente possa ser o padrão dos nossos filhos e não do mundo. Para concluirmos, a gente deve entender que o ensino dentro da família cristã é um dever absoluto. Devemos pensar em tudo
o que for possível para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensinando as Sagradas Escrituras a todo tempo, o tempo todo, para que assim a nossa família seja um canal de bênção nessa sociedade promíscua, para que assim a nossa família seja um canal de bênção na escola, para que assim a nossa família seja um canal de bênção em nossa vizinhança, para que assim a nossa família seja verdadeiramente uma família que está alicerçada na palavra do Senhor. Uma família que tem como um grande preceito e um grande lema em sua vida servir tão somente a Cristo. Uma família que pode ter como um grande objetivo adorar ao Deus de Israel Todo-Poderoso. Uma família dedicada exclusivamente à pessoa de Cristo. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor e que nós possamos refletir acerca desta palavra e praticá-la em todo o tempo todo, em nome de Jesus.